vamos iniciar hoje essa noite maravilhosa com um convidado para lá de especial. E eu quero deixar um recado aqui, amigos. Entre no meu canal, se inscreva, Alex Araújo, em destaques, lá no YouTube. Eu conto com a inscrição de todos vocês para que esse canal traga muita alegria, informações, histórias, muita história bacana, muita trajetória linda. Então eu conto com todos vocês. E para iniciar hoje à noite, eu tenho um convidado muito especial. Esse convidado, de uma superação, ele enfrentou tanta coisa na vida dele, que hoje ele é um vitorioso. É um grande carnavalesco, um grande artista, um grande figurinista. E eu trago aqui para vocês, no Alex Araújo Convida, Edson Pereira. Olá, meu amigo! Entrei, cheguei! Que bom ter você aqui, eu agradeço a sua participação, você ter aceitado o convite. Estou muito feliz em falar com esse grande artista, com essa história linda que você traz, que você, nessa sua trajetória, que ilumina todos os nossos olhos. É uma coisa muito gostosa de ver o seu carnaval na avenida. Seja bem-vindo, uma boa noite para você. Boa noite, amigo. Boa noite a todos que estão participando, boa noite que estão linkados aí para conhecer um pouquinho da nossa história, participar um pouquinho desse momento que a gente está vivendo, mas dividir, compartilhar um pouquinho da nossa intimidade, né? Exatamente. Falar igual a Narcisa, que eu já tomei um vinhozinho. Ai, que loucura! Ai, que loucura mesmo. Edson, você vem com uma história aí de superação, né? E eu queria saber como que se deu início esse amor ao carnaval na sua vida. Então, na verdade, o que acontece? Eu sou oriundo de uma família muito simples, muito humilde, do bairro de Bangu, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. E meu pai tinha 26 filhos, né? Então, imagina, não era fácil criar 26 filhos. Então, na filosofia dele, a gente precisava trabalhar e trabalhar exaustivamente para sustentar a família. Então, ele não permitia que a gente estudasse, não permitia que a gente fizesse nada além de trabalhar. Sim. E eu, com 8 anos de idade, já trabalhava, já era obrigado a trabalhar. Não que eu quisesse trabalhar, porque uma criança com 8 anos de idade não quer trabalhar, né? Mas eu era obrigado. E eu sempre tive um envolvimento muito grande com a cultura, com a arte. Eu já desenho desde muito criança, né? E eu sempre gostei muito de carnaval. Eu nunca não imaginei, até hoje eu não consigo assimilar a história de ser um artista do carnaval, porque para mim eu sou mais um operário do carnaval. Eu me sinto dessa maneira. Entende? Então não tinha essa dimensão. Mas eu queria participar de uma maneira que não fosse só como espectador, né? E com 13 anos de idade, meu pai não aceitava que eu estudasse. Eu queria estudar para poder fazer o que eu queria na minha vida, que era estar ligado à arte. Sim. E para ser artista você tem que estudar. Exato. Muito, né? Então meu pai me colocou para fora de casa. Eu fiquei morando na rua mesmo, assim, durante 2 anos e meio da minha vida. Eu morei mesmo na rua. Não tenho a mínima vergonha de falar sobre isso. É uma história linda. Eu morei na areia de Copacabana. Eu cansei de comer resto de quiosque, de pessoas que estavam frequentando quiosque. Eu cansei de trabalhar em restaurante para poder ganhar só o que comer. E não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque eu sempre fui digno, nunca me droguei, não sou adepto à bebida excessiva, nada disso. Então, assim, eu tenho muito orgulho da minha trajetória. Trabalhei muito na minha vida já. Hoje eu tenho 42 anos, mas eu trabalhei muito na minha vida.
e tudo que eu conquistei foi com muita dignidade, com muita vontade de vencer. Por isso eu coloquei metas da minha vida que eu não ia me drogar, não me prostituir, não ia ser adepto à bebida, nada disso. Hoje eu bebo um vinhozinho, estou na minha casa, mas assim, muito socialmente. O Edson, e como foi essa transição, passada toda essa dificuldade que você enfrentou, você, graças a Deus, hoje você é um vitorioso. Mas lá atrás, qual foi a sua transição dentro a uma escola de samba? Então, pelo fato de eu estar na rua e eu estar sempre ligado à arte, uma vez eu fui parar no barracão de escola de samba. E foi na época de 92 para 93. Na época, o carnavalesco era o Chico Espinosa, na União da Ilha, e a Rosa Magalhães, na Imperatriz. E aí eu comecei a trabalhar no barracão, como um operário do barracão. E aí eu comecei a trabalhar como pintor de arte. Tinha um porteiro lá que chamava-se Wilson, ele já não é mais vivo, o saudoso Wilson. E ele me escondia lá, porque eu não tinha para onde dormir, onde ir embora, onde morar. Muitas das vezes ele me escondeu dentro do barracão para eu dormir no barracão. E eu ficava fascinado com tudo aquilo, porque aquilo ali eu me descobria como artista. A liberdade de fazer carnaval, para mim, era algo muito importante, porque ali era como eu tivesse descoberto a minha liberdade de expressar o que eu sentia. E o carnaval, ele foi, para mim, uma libertação. E ali eu comecei a expor os meus sentimentos, aquilo que eu realmente amava, que era fazer arte, fazer aquilo que eu mais gosto até hoje. E, no entanto, que é dom, né, Edson? Acho que isso está no sangue, na sua veia, pulsa essa veia artística que você tem. E aí você inicia no carnaval como escultor, é isso? Eu iniciei como pintor de arte. Pintor de arte. Eu fui pintor de arte durante muitos anos da Imperatriz Leopoldinense e da União da Ilha também. Nessa época eu me apaixonei pela União da Ilha, porque a União da Ilha era prima pobre. E eu como brasileiro e bom sofredor, eu não queria a Imperatriz, que era que luxo, na época, né? 94 era o auge da Imperatriz e da Mocidade Independente Padre Miguel. Então eu lutava pelo sofrimento. Né? E na União da Ilha, eu me dediquei muito a fazer os carnavais da ilha como pintor de arte e aproveitei e comecei a me dedicar a aprender outras coisas que eu me interessava muito, como carpintaria, como ferragem, escultura, todos os segmentos do carnaval em um barracão efetivo, eu participei. Então eu tenho domínio muito grande sobre tudo isso, porque não foi teoria, foi prática. E o carnaval, eu costumo dizer que a maior escola para quem quer ser um artista Sim. é o carnaval e a TV Globo. Então isso muito me honra. E aí você deu início na União da Ilha trabalhando. Aí você vem em 2004 aqui fazer um projeto para Mocidade Alegre sem ser carnavalesco, só fazer o projeto. Como foi isso para você? Então, antes disso, eu comecei a desenhar muito para outros carnavalescos, comecei a trabalhar na Globo, comecei a trabalhar como cenógrafo, fazendo cenário de teatro, televisão, cinema e etc. E nessa época, teve uma época que eu conheci o Nelson, que era carnavalesco da Mocidade Alegre. Né? Na verdade, ele trabalhava aqui no Rio, depois ele foi para São Paulo, e ele não sabia desenhar. Então, uma vez ele me pediu para desenhar o projeto todo da Mocidade em 2004. Que a escola que eu me lembro muito bem. Exatamente. Então, assim, o primeiro projeto que eu executei efetivo foi da Mocidade em 2004, que era sobre São Paulo. Era uma junção de todos os enredos que falava, se eu não me engano, sobre os 400 anos de São Paulo. 450 anos. 450 anos de São Paulo. E, assim, foi muito bacana, porque foi meu primeiro projeto e a escola foi campeã depois de muitos anos sem atingir o campeonato. Nesse ano foi campeã. E o Nelson acabou falecendo depois. Foi
uma história muito bacana, muito marcante na minha vida. Eu cheguei a presenciar um figurino seu desse ano de 2004, que você desenhou para Maurício Pina, com uma autorrelevância, um figurino de uma... Olha, é lindo. E, no entanto que na live do Maurício, ele mostrou esse figurino, que ele tem guardado seu. Eu lembro até hoje, era uma metamorfose com umas tulipas, né? Sim. Eu lembro muito bem. Lindo. E aí você, em lembro. 2006, assina o primeiro carnaval como carnavalesco na Unidos de Padre Miguel. E não contente em assinar, você já é campeão. Como você recebeu toda... Porque é um prêmio, né? Porque imagina você fazer um projeto, vendo uma história aí, e ainda assinar o carnaval e ser campeão, primeiro ano como carnavalesco. Então, eu costumo dizer que na vida nada é por acaso, né? Então, a Unidos de Padre Miguel é uma escola da minha comunidade, Bangu, uma escola, né? Exatamente, uma escola que ficou adormecida durante muitos anos, e 2006 foi quando ela começou a ascender, e ela saiu da Intendente Magalhães comigo, nesse título, que era um enredo falando sobre das lágrimas de Tupã nasce o fruto divino, que é o olhinho do Guaraná. Sim. E foi um carnaval lindo, um carnaval que marcou a Intendente Magalhães, e a escola foi para a Marquês de Sapucaí depois de mais de 26 anos. A escola voltou à Marquês de Sapucaí. Depois dali, eu já fui campeão algumas vezes já com a escola e ascendendo sempre com a Unidos de Padre Miguel. E eu trago esse carnaval como uma referência na minha vida, porque ali eu começo a me revelar como ser humano, porque até então as pessoas não olhavam para a gente. Quando não tem uma posição na sociedade notória, as pessoas não olham para a gente como ser humano, olham para a gente como apenas mais um, né? Não que eu queira ser mais do que ninguém, mas todo mundo quer ser notado como digno, né? Exatamente. E ali eu entendi que eu tinha muito a oferecer para o segmento artístico, para mim mesmo, para a minha própria vida. E foi quando eu criei metas na minha vida, entendendo que eu tinha um destino a ser cumprido, né, na minha trajetória. Vamos mandar um beijo aqui para um apaixonado por você, pelo seu trabalho. Trabalhou, acho que até com você também na Viradouro, Jorge Macedo, grande amigo. Tá te mandando aqui um beijo falando que te ama. Beijo pro Jorge, querido. Tem também... Muito... Pode falar. Muita saudade. Tem o Edu muita saudade. E Beto Saad. Ah, são os ursinhos, né? Eles trabalham comigo aqui na Vila Isabel e trabalham também no Carnaval do Rio de Janeiro. Não prestam, são duas pessoas que não prestam para nada. Entendeu? Mas só prestam pro Carnaval. Vamos mandar um beijo aqui pros seus destaques. Os seus destaques lá da Vila Isabel, Robson Garrido, Alex Oliveira, Wagner também tá aqui. Só gente maravilhosa, né? A Vila conseguiu se estruturar com um naipe de destaques maravilhosos. Só tá faltando você, né? Que em breve, com certeza, estarei. Quem sabe 2021. Vamos lá. Mas eu quero mandar um beijo muito grande, dizer para os meus destaques aqui da Vila, que eu tô morrendo de saudade de todos vocês. Em especial para o Garrido, que está me ajudando aqui com a decoração também da minha casa nova. É um grande decorador. Um beijo, Garrido. Exatamente. É um querido que me mandou um presente que eu não tive tempo de buscar ainda, nem ele teve tempo de trazer, mas assim, que eu amo muito. Vamos contar agora a sua transição para Viradouro. Você fica na Unidos de Padre Miguel até 2008, vai para Viradouro, né? Então, nessa época eu fui para Viradouro como figurinista da Viradouro com Milton Cunha, né? Neste ano, foi o ano de Vira Bahia, né? 2009, se eu não me engano, 2009 fui Viradouro, e aí, logo em seguida, no ano seguinte, eu fiquei como carnavalesco, porque o Milton saiu, aí ficou eu e Júnior Chau na Viradouro. A Viradouro estava numa crise muito grande, política e financeira, e a escola veio a ser rebaixada. Aquilo me causou emocionalmente algo que, assim, me doeu muito, mas eu tinha certeza que não era culpa minha, mas mesmo assim eu tinha muito desejo de que aquilo não tivesse sido verdade, porque
a Viradouro é uma escola muito querida, a Viradouro é uma escola da minha história, porque antes de estar na Viradouro como carnavalesco, eu já tinha passado por lá com o Mauro Quintais Vamos também. mandar um beijo para ele, que ele está aqui online também. Um beijão, Mauro. O Mauro, um querido, trabalhei com o Mauro no Bibi Ferreira, virou peso também lá na Viradouro com ele. Então, assim, quando a Viradouro foi rebaixada, e justamente comigo, eu fiquei muito triste, mesmo sabendo que a parcela de culpa minha não era significativa, porém, para quem está de fora, né, não entende tudo isso. Sim. Não que a gente vá se incomodar só com o que as pessoas pensam, mas muita gente não sabe o que de fato acontece no carnaval em efetivo, né? Mas, assim, eu costumo entender, mas que dói, realmente dói. Você teve um ano triste, que foi o rebaixamento da Viradouro, porém, em 2010, você teve a felicidade, né? Não, 2017, você teve a felicidade de ter um título pela Viradouro. Antes eu fui campeão pela Renascer de Jacarepaguá. 2011. Exatamente. Quando eu voltei para Viradouro, com uma missão, era uma meta na minha vida de resgatar aquilo que eu vivi quando ela sofreu decesso. E eu queria retribuir à escola a ascensão para o grupo especial novamente, porque a Viradouro não é simplesmente uma escola, é uma grande família na qual, até hoje, o meu laço de ligação é muito grande. É uma escola, assim como as escolas que eu passo, geralmente eu visto a camisa e geralmente a gente tem um vínculo eterno, né? E eu sou muito feliz de conduzir dessa maneira a minha forma de trabalhar, porque eu acho que na minha trajetória eu sempre vesti a camisa das escolas que eu trabalhei com dignidade, com responsabilidade, com respeito absoluto, que eu acho muito importante. Vamos mandar um beijo aqui para um destaque lá da Viradouro, Edmilton Paracambi, tá aqui também. Ele falou que foi lindo, Paracambi. Foi lindo o desfile. Ele tá falando aqui, mandando um beijo para você. No meu ano ele veio em cima do castelo de Frankenstein. Foi lindo também. Eu lembro de tudo, gente. Eu não esqueço de nada. Sua memória é bem ativa, né? Exatamente. E aí você trouxe a Viradouro em 2017 para o grupo especial. Que presente que você deu para a escola, né, Edson? Acho que o presente quem ganhou foi eu, porque é uma comunidade que toda vez que eu vou até a quadra, até a comunidade da Viradouro, eu sou recebido de uma forma, sabe, magnífica. São muito especiais em minha vida. E aí você, 2017, campeão, volta bem para o especial. 2019 você é contratado para Unidos de Vila Isabel. Como foi para você receber esse convite do especial e essa escola magnífica que tem um trabalho aí gigantesco com grandes carnavais, como Rosa Magalhães, como Jorge Freitas passou também pela vila. Só profissionais maravilhosos. E vem você, da nova geração de carnavalesco. Como foi para você essa sua... Então, a vila foi um outro presente na minha vida, porque você ser carnavalesco de uma escola com peso no pavilhão como a Vila Isabel é algo muito especial, porque é prova de que você conseguiu chegar a um objetivo, não só um objetivo, mas um patamar onde você começa a ser respeitado pela qualidade do seu trabalho, pelo seu esforço, né, de querer fazer o melhor. Eu não me sinto melhor do que ninguém, mas eu sinto especial por saber que eu tenho uma escola tão grande, com tanto peso no Carnaval do Rio, como a Vila Isabel, que é uma escola de vários títulos, uma Vila Isabel que tem uma trajetória linda, né? E saber que eu estou lá, já vou para o meu terceiro ano consecutivo, com uma história linda, com carnavais lindos. Foram 2 carnavais magníficos, dentro de grandes dificuldades, mas que a gente não deixou a peteca cair, a gente manteve a qualidade do trabalho, mesmo o resultado não sendo o melhor possível, mas a gente sabe que não é só de resultado que vive uma agremiação, é de efeito, de qualidade de um trabalho bem feito, de uma comunidade que trabalha, que resiste
a todas as diversidades, a todas as dificuldades, como a gente está vivendo aqui no Rio de Janeiro. E a Vila Isabel é uma escola que qualquer carnavalesco gostaria de estar fazendo esse trabalho. A comunidade porque é uma muito escola forte, né? muito aguerrida, uma comunidade que merece o melhor. Então, por isso, eu me dedico muito, em especial, para o Carnaval, mas para a Vila Isabel, que hoje é o pavilhão que eu defendo. Eu anotei aqui uns pontos que me chamou muita atenção no seu primeiro ano na Vila Isabel, 2019, que é o enredo Em nome do Pai, do Filho e dos Santos, a Vila canta a cidade de Pedro. Terceiro lugar, eu achei que a escola era campeã, porque eu estava assistindo. Assim, você trouxe aquelas 3 alegorias já, impacto visual, que já era de cair os queixos, né? De um requinte, de um luxo. E aí vem a bateria com aquela fumaça saindo. Gente, como foi esse projeto para você, esse marco? Porque, querendo ou não, as pessoas esperavam e sabiam que a Vila ia vir bem, né? As pessoas já comentavam nas redes sociais, olha, cuidado com que a Vila tá forte. Como foi para você receber também esse feedback? Porque, querendo ou não, Edson, você tem esses 2 últimos carnavais, você vem pontuando notas maravilhosas no quesito carnavalesco, no seu quesito, né? Como que você tira desse feedback? Então, esse ano foi quebrado uma trajetória de 12 anos sem perder uma nota nos meus quesitos. Mas assim, a gente tinha um enredo muito complicado, porque houve uma oferta de um patrocínio que não veio. Mas assim, para mim, estrear no carnaval como carnavalesco absoluto de uma escola como a Vila Isabel, eu tinha a responsabilidade de fazer um carnaval que fosse um carnaval que marcasse para a minha trajetória, não só para a minha trajetória, mas para a minha história como profissional. Sim. Né? Então, eu vejo o carnaval como algo esplendoroso, muito grandioso. Por isso as pessoas falam assim, mas o carnaval do Edson faz carnavais imensos, carnavais alegóricos imensos. Mas assim, quando eu penso em carnaval, eu penso no maior espetáculo da Terra. Exatamente. Então, se eu pudesse chegar no infinito, eu chegaria. Agora, dentro das limitações, dentro da segurança e da logística que o carnaval exige, a gente precisa ter os nossos limites também. Mas a gente chega lá. Por isso eu me considero muito carnavalesco paulistano. Ô Edson, e é uma coisa que é a sua marca. As pessoas esperam a Vila Isabel, porque sabe que é o Edson Pereira que está trazendo esse grandioso carnaval. Esse ano me impactou muito aquelas onças na comissão de frente, aqueles índios, as primeiras suas alas eram muito monocromáticas, né? Com as cores da bandeira do Brasil. Aquilo era de um... Eu estava falando do carnaval este ano, que foi muito impactante, essas onças, os índios, as alas monocromáticas, as cores da bandeira do Brasil. Como foi fazer esse carnaval gigante pela própria natureza? Então, era muito complicado, porque a gente vive num momento político no nosso país que tudo que você faz acaba virando política. Sim. E a minha intenção era não fazer um carnaval político, porque eu acho que o carnaval ele é uma manifestação política, sim, mas a gente está de saco cheio, o brasileiro está de saco cheio de viver momentos trágicos que a gente está vivendo, está passando com política no nosso país, que não é o que a gente quer. E o carnaval, ele é um momento onde a gente pode ser o que a gente quiser. Sim. Não que a gente está vivendo de tristeza. Então eu queria fugir de tudo isso. Mas como fazer isso num carnaval falando de Brasília, né? Então eu resolvi falar do povo brasileiro. Nossa, da multiplicidade da nossa cultura, da identidade do nosso povo brasileiro, né? E aí acabei virando um esquerdista, como muitos citaram aí. Eu, inclusive, fui clonado, meu telefone foi clonado depois do carnaval, desceram o farrapo em mim, né? Foi assim, chato a beça, até tentaram invadir minha conta bancária, fizeram um escarcéu na minha rede social.
Mas assim, não fugindo da pergunta, fazer esse carnaval para mim foi um desafio muito grande, porque pelo segundo ano na Vila Isabel, eu não estou fazendo um enredo autoral. E você fazer um carnaval que agrade gregos e troianos é muito difícil. Porém, prevalece o bom gosto, prevalece a plástica, prevalece a técnica de fazer carnaval para o grande espetáculo. E isso foi atingido o objetivo. Então, me deixou, mesmo que o resultado não tenha sido o melhor possível, porém, aclamado por muitos, a Nossa, gente sabe que a escola estava muito bem impecável, e tava bem. podia estar melhor em Nas colocações. colocações, sim. Eu achei que até que Sim. a Vila ia ficar nas campeãs, eu tinha certeza que a Vila ia ficar. Mandar um Acho beijo que foi aqui, unânime. mandar um beijo aqui pro Maurício Pina, Marisa de Paula, Cristiano Maurício, Morato, Luciano, Solange Cruz também entrou aqui. minha Agora a presidente gente vamos querida. vir para São Paulo e contar, na sua opinião, como que você consegue visualizar o crescimento de São Paulo? Porque de trabalhar, o que você achou de diferente e como esse crescimento de São Paulo, o que você vê de tudo isso? Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que as pessoas relativam muito a questão Rio-São Paulo fazendo um comparativo. Sim, Pô, e isso não é bacana, porque esse crescimento não existe. não O que existe. existe é uma valorização maior de um trabalho que vem sendo feito, assim como foi feito no Rio de Janeiro. Entende? São Paulo aprendeu a fazer carnaval. O Rio, ele tem o carnaval como essência dele particular. Agora, se quando você vai falar que você aprende, quando você aprende a fazer, você aprende muito melhor, porque aqui a gente está aprendendo ainda. Vocês saíram na frente porque vocês já aprenderam. Sim. Porque assim como o Rio de Janeiro, ele tem no seu DNA o espetáculo do carnaval, o paulistano, o paulista, porque paulistano não gosta de ser chamado de paulistano, né? Aham, Né? de Paulista. Ele tem na essência o empreendimento. Ele sabe empreender. Então aí você tem as as maiores formas de materiais, você consegue empreender melhor, captar melhor, fazer o espetáculo mais profissional. Aqui a gente faz muito por amor. Entende? Aqui é muito por essência. Aqui nós temos o carnaval o dia inteiro. Aí em São Paulo eles pensam no carnaval depois do Réveillon, Uhum, né? sim. Então aqui a gente vive o carnaval. Aí vocês fazem o carnaval. No Rio é cultura, já nasce desde criança, a criança já tem que saber que ela tem Exatamente. que torcer para um Então time de não é futebol. justo, não é justo como fazer esse comparativo de maior ou menor, né? São dois espetáculos com suas particularidades e todas elas sem deixar a desejar em nada. Entende? Exatamente. Eu fiquei assim, Surpreso. me senti surpreso com o que eu vi em São Paulo. De saber que eu estava saindo do hotel e entrando na avenida com o maior conforto Conforto. e vendo as pessoas entrando na avenida tranquilamente, Tranquilamente. com maior segurança quando eu vejo que eu tenho no Rio, vim correndo para passar por um viaduto, levantar tudo em 2 segundos, sem quebrar nada, sem, sabe? Aí com uma semana de particularidade em deixar tudo pronto, né? Para mim, isso tudo foi muito novo. É que Porém, São a Paulo. gente aqui no Rio, a gente tem hábito de lidar com a diversidade. Exatamente. Então, quando você chega aí e vê a facilidade que vocês têm, acaba se tornando fácil. É só Fácil. se dedicar para entender. É só se dedicar para entender que você vai fazer ainda melhor. Por isso eu digo, quem viu ano passado a Mocidade Alegre e gostou, vai se surpreender muito mais, porque eu me sinto hoje mais preparado ainda, e o próximo ano melhor ainda, e no ano seguinte melhor ainda, se Deus quiser. Amém. Eu Que, prometo, que você fique aqui por muitos anos. A Mocidade é uma eu escola prometo. muito querida, muito maravilhosa, recebe as pessoas muito bem. E como foi você iniciar na Mocidade com um enredo da nossa queridíssima ex-presidente Elaine,
que é o Canto das Iabás. Você recebeu, porque é um presente, né? Tava guardado, esperando você, Edson, chegar. Então, quando eu fui convocado para receber esse compromisso de fazer essa responsabilidade do Carnaval da Mocidade Alegre, existiam dois enredos e aí foram me apresentados esses dois enredos. E aí, quando eu soube da história que a nossa presidente Solange Cruz me contou, eu falei assim, não é esse, porque eu sou movido à emoção. Emoção. E a escola, a Mocidade é conhecida pela escola da emoção. Exatamente. Então eu falei assim, esse enredo tem algo a mais do que só um enredo. Então vamos fazer esse enredo. Vamos fazer esse enredo porque ele vai trazer a essência e a particularidade da nossa ex-presidente e saudosa ex-presidente, Elaine, para contribuir com um ingrediente a mais que a gente precisa para fazer um grande carnaval. E eu acho que foi um tiro certo, porque a escola comprou a ideia, a escola desfilou bem, a escola teve um grande samba e a escola desfilou muito digna. E assim, muita gente falava pra mim, caramba, Ed, você vai ser campeão em São Paulo e vai ser campeão no Rio de Janeiro. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, tá bom, já tô feliz, aberto, porque tudo deu certo. Você que sempre busca inovações, grandiosos desfiles, como é assinar 3 escolas? Porque você está agora com 3 agremiações grandiosas e essa ponte aérea, como que você se divide aí, Edson? Amigo, eu vou te falar que é muito difícil, porque eu sou muito dedicada ao que eu faço e eu gosto muito de acompanhar de perto. E isso me deixou muito pensativo no primeiro momento, porque eu não queria deixar a desejar em nenhum momento. Agora, eu vou te dizer, São Paulo, a Mocidade Alegre é uma escola que ela é muito organizada e ela me permite que eu tenha um conforto maior em trabalhar na Mocidade, porque eu tenho uma presidente que ela se dedica tanto quanto a mim, sabe? E ela te possibilita coordenar muito bem tudo isso. Lógico que, não satisfeito, eu estou presente pelo menos 2, 3 vezes ao mês, às vezes até 4. Porém, a gente se fala assim 24 horas e a Solange, ela é muito parecida comigo. É uma versão Edson Pereira feminino. Feminina. Né? É um leão. Ou ela é a leoa, você é o leão. Ou ela é um viado, ou eu sou uma mulher. Uhum. Ali tem alguma história. Porque a gente se relaciona muito bem, a gente pensa muito igual, né? E assim, a gente tem algo que nos equilibra, porque no momento que ela explode, eu vou lá e contrabalanço. E é o momento que eu explodo, ela vem e contrabalança comigo. Então é o equilíbrio correto. A gente consegue fazer esse equilíbrio muito bacana. E assim, dedicadamente, a Mocidade é a escola certa para o meu coração, que se dedica, porque a Mocidade é uma escola que quando você pisa naquela escola, naquela comunidade, você se apaixona. Né? Porque eles te abraçam. Ali eu não me sinto artista, ali eu me sinto mais um deles. Sabe? Mais um contribuinte, mais uma pessoa que está ali para somar. Então isso é muito, muito magnífico, é muito fabuloso. Vamos mandar um beijo para a galera que entrou aqui, ó. A Paula Speck da Mocidade Alegre, a Alícia Garcia, o Naldo Cavalcante. É muita gente. E se eu esquecer de alguém, gente, me perdoe. Ivete Pugliese. Gente, vamos bombar aí a live aí, ó. O pessoal da Mocidade Alegre. Carlos Rick, Almir Alberto, olha, é muita gente. E como foi para você a receptividade dos destaques? Que agora a gente vai falar de destaque. Como você foi recebido na Mocidade pelos destaques? Então, o Maurício eu já conhecia, porque o Maurício eu tive 2 episódios. O primeiro foi um ano que ele desfilou na Viradouro, que eu já tinha feito um desenho para ele, na época eu era carnavalista do Mauro Quintais, né? Então eu contribuí para que ele desfilasse lá. E a outra, não me lembro se foi na Viradouro ou na Mocidade, gente, perdoa, porque também, né? E depois eu fiz o figurino dele na Mocidade Alegre.
Os outros destaques, assim, a minha relação com o destaque é algo muito incomum, muito particular. Por quê? Na época que eu fiz a Viradouro junto com o Mauro, que eu era o coordenador, que eu fazia a assistência do Mauro, eu coordenava os destaques também, eu desenhava os destaques. E eu tinha sempre um cuidado muito grande com o destaque, porque eu acho que é uma classe que merece muito respeito das escolas de samba, porque é o único setor que investe, sabe? E sem ter uma contrapartida das escolas de samba, e muitas das vezes tem escolas que não dão o mínimo de suporte, como uma escada, como uma água na quadra. Não estou falando generalizando a todas, mas aqui no Rio, principalmente, o destaque muitas das vezes é muito desvalorizado e menosprezado. Talvez seja a Exatamente. palavra certa, Correta, né? né? Então, eu sempre me dediquei muito a dar essa Carinho, né? contrapartida aos destaques, esse carinho, porque eu acho que vocês são o perfume da alegoria, né? Vocês são a penteadeira que faz esse rebuscamento da alegoria. Sem um destaque, o carro não tem vida. Então, eu sempre contribuo dessa forma e sempre quando eu posso, eu dou assistência da melhor maneira possível, né? Assim, a minha relação com o destaque é sempre procurar conhecê-los, sempre procurar pessoalmente saber o que eles gostam de vestir para que não vire um valor impessoal, nem da minha parte e nem pessoal da parte deles, porque eu acho que você primeiro tem que se realizar, né, de estar ali, estar feliz de estar ali, né? E muitas das vezes hoje não está fácil você fazer uma roupa e só gastar, gastar e não ter uma contrapartida. Verdade. Então, precisa saber as possibilidades de materiais que você já tem para você poder fazer um reaproveitamento. Isso não é vergonha para ninguém, até porque o material é o mesmo, é uma pluma que se tinge, é um strass novo que você pode reaproveitar, né? Então, são várias possibilidades a partir do momento que o carnavalesco tem a boa vontade de entender o seu destaque. Porque no carnaval não existe a pedra preciosa única. O Sim. diamante, ele é lapidado por todas as facetas, né? E o destaque é mais uma dessas facetas que a gente precisa para ajudar a lapidar a nossa alegoria, o nosso carnaval. Então, é com muito carinho que eu dou essa atenção para os destaques e contribuo, porque e preciso muito dessa contribuição de todos vocês, porque é imprescindível a participação de vocês, nas alegorias que a gente faz. E hoje você tem. Como que você faz a criação? Você estuda cada perfil de cada destaque antes de você desenhar, de você criar? Eu estudo cada perfil, lógico, às vezes entra alguém repentinamente, aí não dá tempo de fazer isso, mas eu procuro saber, eu faço uma mini pesquisa na trajetória do destaque, depois eu faço uma pesquisa diretamente com o destaque para saber o material que ele já tem, né? Na mocidade é menos trabalhoso porque já existe um Um relatório perfil desses de cada destaques um, né? já arquivado na escola, e a gente consegue fazer essa contrapartida. A menos que o destaque fale para mim, Edson, eu quero algo novo e eu estou disposto a investir, e aí a gente vai fazer da melhor maneira possível, porque a escola não é minha, a escola não é do presidente da escola, a escola é da comunidade. E o destaque, ele faz parte de tudo isso. Então a gente precisa entender que a gente precisa dos destaques, assim como o destaque precisa da gente, e essa contribuição é mútua, porque, como eu te falei, é a arte finalização da alegoria, o destaque. Você falou tudo que eu ia até te perguntar a importância, mas você já acabou respondendo, porque nós somos esquecidos o ano inteiro, somos lembrados apenas quando a gente às vezes pega o figurino ou coisa do tipo, que chega perto do carnaval, algum ensaio que a gente frequenta, e nós não temos um reconhecimento da nossa arte, né? Então, muitas das vezes é muito bom ter um bom relacionamento com um carnavalesco como você, que é atencioso, responde mensagem, tem esse fácil acesso, porque é muito difícil você trabalhar
eu falo como destaque, com o carnavalesco, que você tem limitações de conversar, de se abrir, de trocar informações. Olha, esse ano eu não vou poder gastar, mas eu tenho materiais, eu vou te mandar uma relação. Tem como se adequar dentro do seu projeto do carnaval? Eu quero muito desfilar, porém tem ano que você tá bem de grana, tem ano que você... Mas você não quer deixar de sair na folia, né? Você quer desfilar. Então é muito difícil, Edson, porque assim, tem muitos que tem limitações, e você não, você é super fácil acesso, muito gostoso de conversar com você, você é uma pessoa super tranquila, então é muito gostoso você dar essa importância Amigo, à live da emoção. tinha que ser assim, não podia ser diferente. Não pode ser diferente, é muita energia boa aqui fluindo, tanto daqui como daí. Então, amigo, como eu estava te falando, para não te cortar, mas já cortando, eu preciso ressaltar a importância de um destaque alegórico num carnaval. Antigamente não existia alegoria, era simplesmente uma carroça. O único adorno de uma alegoria era um destaque. Né? Então, por isso os destaques eram grandiosos, maior do que são hoje em dia. Né? Então, essa valorização ela foi diminuindo injustamente. Então, quando eu vou fazer uma alegoria, muitas das vezes eu penso primeiro no destaque do que na execução da alegoria. Né? Quando o destaque fala para mim assim, Edson, eu não tenho essa cor de material, eu mudo. Sabe por quê? O destaque, o nome bem já diz, ele é destaque da alegoria. Ele não precisa ser exatamente da cor da alegoria. Ele precisa estar harmonicamente favorecendo a alegoria. Então não importa se o carro é vermelho, mas se a tua pluma é azul, está dentro do contexto, se você sabe defender a tua fantasia azul, não importa se ela não é da cor da alegoria. Essa é a minha concepção. Então, você pode, sim, fazer um destaque que se... Olha como é complacente que eu estou te dizendo. Que se destaca na alegoria. Então, se você vai fazer um carro vermelho e, ao menos que propositamente, você queira um destaque vermelho, aí tudo bem. Mas caso não, ele pode ser azul, ele pode ser amarelo, ele pode ser verde, ele pode ser roxo. Depende da sua concepção, depende do que você vai, da forma que você vai defender esse destaque na tua alegoria, entendeu? Exatamente. Vamos mandar um beijo aqui Precisamos abrir. Pro seu amigo Flávio Magalhães, que é seu amigo. O Jorge Flávio, Macedo meu assistente. Falou assim que tá amando a live. A Rita Medeiros, que foi sua destaque aqui da Mocidade. Você fez um figurino lindíssimo da Rita esse ano na Mocidade, do Christian, do Lúcio Requião. Eu só preciso agradecer a Rita, porque a Rita ela me salvou no último momento, que houve uma desistência, a mãe de um destaque faleceu, e aí agora a Rita é minha, pelo amor de Deus. Rita, tô contando com você, tá? Até para agradecer você, tá bom? Desculpa te cortar, mas eu sou maluco. Fez uma fantasia linda pro Pina, fez uma fantasia linda pro Itamar, pro Fábio, pra Michele, pra Cláudia, mandou um beijo aqui pra você. Então, assim, você tem tantos elogios, porque, assim, por isso que foi a importância de fazer esse convite para você. Eu já te conheci esse ano, mas já venho acompanhando o seu trabalho, e eu fiquei surpreso quando você me recebeu nas mensagens, falou comigo. Eu falei, nossa, ele é acessível, é muito gostoso, e eu quero trabalhar com você sim. Que, se Deus quiser então, que tenha carnaval... não deu, porque o que acontece? Como eu te falei, e a gente não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Na Vila Isabel, eu costumo respeitar muito a escola que eu trabalho. Exatamente. Então, quando eu lá cheguei, existia um naipe de destaques. Exatamente. Esses destaques não são meus, esses destaques são da escola. Então, não importa se eles são bons ou se eles são ruins. A gente precisa dar oportunidade para conhecê-los, entendê-los e valorizá-los. Sim. A partir do momento que eles lá têm, as primeiras vagas são deles. Depois a gente vai agregando as pessoas que nos acompanham. Por isso, muitas das vezes, eu nunca descarto ninguém.
mas eu sempre aguardo para ver aonde eu posso locar as pessoas que querem vir participar, para que esses que já lá estavam não ficarem de fora. Porque imagina, você é destaque da Rosas, muitos anos, aí entra um carnavalesco novo, o carnavalesco leva os destaques dele e aí deixa você de fora. Não é justo isso. Exatamente. Você é patrimônio da escola. Sim. Você se sente parte daquilo ali, desse momento. Então você não pode ser colocado como segundo plano de uma escola de samba. Essa é a minha forma de pensar, não sei se eu estou certo, se eu estou errado. É muito lindo mas você pensar eu assim. penso Muito que bonito. é assim. Então, meus destaques, quando eu termino o carnaval, eu mando carta para eles, eu mando e-mails, e a gente se reúne, a gente faz final de ano junto, a gente junto, cada um traz uma prendazinha, a gente faz um prêmio para quem é melhor, a gente registra. Eu acho que é super importante essa valorização, porque, como eu te falei, a gente é apenas mais uma parte desse quebra-cabeça que vai se montar nesse grande espetáculo. Você tem destaque que acompanha você desde a Unidos de Padre Miguel? Tem sim. Tem. Ele sempre destaques que segue o seu trabalho. Destaques que sempre me acompanharam e acreditaram, né, em mim. Porque não é só você ser carnavalesco. Hoje em dia as pessoas fazem um glamour de tudo isso, mas é muito trabalho. Mas quem tem 3 escolas de samba precisa ter uma equipe muito preparada para tudo isso, né? E atender a todos. Porque você imagina 3 escolas de samba, 3 naipes de destaque, cada um com seu valor, mas cada um com a sua vaidade também. Exatamente. Cada um com o seu pensamento também. Exatamente. Tem um que não quer ser lateral, outro quer ser central, um que foi lateral não quer ser mais, um que pode gastar mais, outro que pode gastar menos. Todos têm o mesmo valor. Verdade. E a gente precisa equilibrar essa vaidade, porque você imagina, o carnaval é a festa da vaidade, né? E quem está lá em cima é porque é vaidoso, sim, né? E não é pecado não ser vaidoso. Logicamente, tem os seus limites e tem até onde a gente pode chegar com a nossa vaidade, né? Porque se eu fosse uma pessoa mais vaidosa, como administrador desse espetáculo, o gerente desse espetáculo, eu estaria como destaque central, mesmo sendo carnavalesco. Então não é assim. Você tem que ter um controle emocional muito grande e saber administrar tudo isso. Ô Edson, você como criador, você busca referências nos anos 80, 90, os anos 2000? Então, tem destaques que são mais tradicionais, né? Que eles mesmos se inspiram em Esther de Almeida, pessoas, Marlene Arruda, pessoas muito grandes na história do carnaval, grandiosas na história do carnaval. Mas tem pessoas que são mais revolucionárias, assim como Maurício Pina, que faz essa complexidade na caracterização, né? Tem uns que variam muito de ano para ano, quer uma coisa mais luxuosa, outro ano que é maior, outro ano que é menor, outro ano que é caracterização. Eu sou adepto de fazer aquilo que te favoreça dentro do meu projeto. Porque se você falar para mim antes, Edson, eu quero muito vir num lugar baixo. Se eu não puder te colocar num lugar baixo, eu vou te dizer antes. Mas se eu puder, eu vou te colocar. Porque você precisa estar no lugar onde você vai se sentir bem. Sim. É a mesma coisa uma estátua e porta-bandeira. Não adianta eu fazer uma roupa belíssima, mais pesada, desconfortável para ele. Ele não vai dançar bem e a culpa não vai ser dele, a culpa vai ser minha. Então, existe você tem que ter uma cumplicidade não só com o destaque, mas com todo o segmento da escola. A velha guarda tem os seus desejos particulares, os próprios componentes de aula também têm as suas particularidades com relação à leveza, a volume de fantasia, e eu que trabalho com volumetria e figurino, tenho que ter essa responsabilidade com eles, porque senão eu fico estigmatizado como um carnavalesco que só vai pensar na parte estética e na parte própria, né? Porque a gente não faz carnaval pra gente, a gente faz carnaval para um grande espetáculo. Vamos mandar um beijo aqui para Ivani Cardone.
Fábio Oliveira, Paula Rayala. O Edmilton falou aqui que você fez até uma festa de destaque na Viradouro. Sim. O Juarez Souza, meu amigo lá de Fortaleza, que vai desfilar com Beijo, você Juarez, também. Paula, Edmilson, todos vocês são muito queridos e especiais. Pode acreditar. E você teve referência em outros carnavalescos, como Arlindo Rodrigues, Joãozinho 30. Quem foi sua referência nesses anos que você... Então, eu assisto o carnaval desde que eu tinha 7 para 8 anos de idade, porque eu era vidrado em assistir o carnaval. Na época que eu era criança, minha mãe botava a gente para fora de casa e eu procurava uma barraquinha que tivesse uma televisão para eu ficar assistindo a madrugada inteira o carnaval. E na minha época, era a época da explosão de Renato Lage, Arlindo Rodrigues, né? Mas eu tive uma escola muito grande com Chico Espinosa, com o próprio João 30, com o próprio Mauro Quintais, a própria Rosa Magalhães, né, com esse primor pela história, pela qualidade de acabamento, são coisas que eu trago com muita importância na minha trajetória de trabalho. Então você sempre vem buscando. E no desfiles, você gosta mais dos anos 80 ou dos anos 90? Então, eu não posso dizer para você que eu gosto mais dos 80 ou dos anos 90, porque eu gosto do carnaval. Você saiu bem nessa, né? É verdade, porque são momentos diferentes. Tudo que eu faço do carnaval eu resgato um pouco do passado, porque a gente é saudosista por natureza. Você gosta de né? assistir esses desfiles antigos, Edson? Não, eu não assisto nem os meus. Eu não gosto de assistir. Eu vou te falar porque que eu já assisti os seus, acho que mais de 30 vezes. Nem os meus eu não assisto. Eu só assisto meu desfile depois que passa 2, 3 anos, porque eu gosto de fazer cada ano algo que me supere, que me surpreenda. Porque se eu não me surpreender, eu não vou estar surpreendendo aqueles que têm essa expectativa no meu trabalho. Entende? Então, eu não gosto de assistir. Eu não gosto de assistir nem na Marquês de Sapucaí. Eu não gosto. Eu sou viciado, eu fico vendo, porque eu também busco você acaba pegando características de outros carnavalescos. Nossa, às vezes as pessoas falam assim, nossa, tem isso aqui, a Mangueira fez, ou a Imperatriz fez, ou a Portela fez, mas eu nem me dou conta, porque eu não assisto. Eu não assisto. Eu prefiro ter no meu subconsciente aquilo que eu acho que as pessoas desejam assistir, querem ver. Vamos mandar um beijo aqui para o Amaro Sérgio, o Sérgio Braz, o Dilson. Sérgio Braz, Amaro, conheço todas pessoas queridas. O Darcio Lage. O que podemos esperar para 2021? Primeiro, Mocidade. Clementina, cadê você? Então, cadê você? Onde está a Clementina? Ela vai estar lá no dia do desfile, surpreendendo todos vocês, porque esse enredo é um enredo que eu trago com muito carinho. É um enredo de minha autoria, no qual, como eu falei bem no começo da nossa entrevista, a Mocidade é uma escola movida à emoção. Nós fizemos um carnaval que foi muito emocionante. E como superar essa expectativa de emoção na Mocidade? Você tem que ter um carnaval com emoção. E Clementina de Jesus, pela simplicidade, pela genialidade, a personalidade que é Clementina, e tão simples, e atingiu o tão grande, tão mais alto patamar do estereótipo do brasileiro vencedor, né, da mulher negra, da mulher que venceu dentro da sua simplicidade. Não existia melhor momento para fazer essa homenagem a Clementina de Jesus. Então, cadê você, Clementina? Está na Mocidade Alegre 2021, num espetáculo lindo que será, e eu tenho certeza que vai ser mais um carnaval de grande emoção para a Mocidade. Quando mandou a vinheta nas redes sociais, eu assisti, eu fiquei assim, ó. Muitos choraram, né? De chorar, é emocionante. É a cara da Mocidade. Porque a Mocidade, ela tem uma... o que eu acho, tá? Eu acho que a escola, em enredos temática africana,
afro, negro, a mocidade vai muito bem. A escola se identifica muito com esse estilo de enredo, entendeu? E eu estou Tanto muito feliz que eu consegui suprir essa necessidade de fazer esse tipo de enredo. E hoje eu posso me considerar abraçado pela escola, porque existe uma fatídica impressão de que a mocidade ficou no passado. E esse resgate ele foi feito. As pessoas dizem assim, o Edson é o carnavalesco do resgate. Não é. Eu acompanho a história da escola. Quando eu assumo a escola e recebo essa responsabilidade, eu tento entender a escola. Eu não quero que a escola seja eu quero que ela seja ela mesma. Como fazer isso? Respeitando as características, as origens dela, a forma que ela age com sua comunidade e a forma que ela se identifica. Então, eu estudo de verdade a escola para que ela não vire a escola do Edson, para que ela seja ela mesma. o que podemos esperar, Vila Isabel, Martinho da Vila? Martinho da Vila é outro presente. Você imagina uma escola como a Vila Isabel, que promete esse enredo há muitos anos, e eu fui o escolhido para fazer esse enredo. Então, assim, mais uma parte da minha história, da história da minha vida, na história do meu trabalho, da minha arte, que vai ficar nos anais do carnaval, porque eu me sinto muito honrado de estar nesse momento na Vila Isabel fazendo Martinho da Vila. Que é o presidente de honra da escola, grande baluarte. A história da Vila Isabel, ela se comunga linearmente com a história do Martinho da Vila. Então, é uma singularidade de trajetória. O Alex mandou aqui, eu vou só ler o que ele mandou. Ele falou assim: estou com tanta saudade, porque nós estamos passando por um momento tão difícil, né? Dessa quarentena. Ele colocou: estou com tantas saudades, e vendo essa live, revendo todos os meus amigos, chego a lacrimejar. Não vejo a hora de voltar tudo ao normal. Alex, vai passar. Segura só mais um pouquinho que vai dar tudo certo. Gente, eu não vejo a hora de pegar figurino, começar... Eu falei, essa quarentena não poderia iniciar, no caso, tipo, pra mim já tá fazendo uma fantasia, porque aí você vai confeccionando, você vai bordando, mas também você não ia ter amigo, vamos ver pelo lado bom. Graças a Deus, ela foi depois do carnaval. Se fosse anterior ao carnaval, a gente já tá mais tempo sem se ver, né? E vamos criar uma expectativa que, não fazendo consciência partidária, mas que a gente tem um ano que a gente pode mudar a história da nossa cultura, elegendo novos políticos que favoreçam a nossa cultura, não querendo, mais uma vez falando, valorizar ninguém, mas já valorizando nossa arte, que é o carnaval. Vamos votar em Eduardo Paes, vamos ser conscientes no que a gente precisa para fazer não só o Rio de Janeiro, mas o Brasil valorizar a nossa cultura, porque a gente precisa de respeito, não só na cultura, mas na saúde, na educação, em todos os setores que nos fazem ser humanos e brasileiros dignos, porque nós somos um povo singular nesse mundo, nesse planeta. Então a gente precisa ser valorizado, porque nosso país é um país onde a gente tem o melhor para oferecer para a humanidade e principalmente para nós brasileiros, que somos singulares. Maravilhoso. Edson, a UPM tem um enredo: Iroko é tempo de xirê. Gente, esse enredo... olha, para você ver que eu fui buscar o que significaria Iroko. Você estudou, né? Fez o trabalho de casa. Eu falei, nossa, quando eu comecei a ler sobre Iroko, que é a árvore, né, sagrada, gente, é um enredo de arrepiar. Conta um pouquinho o que nós podemos esperar desse desfile. Então, quando eu aceitei o convite de voltar para a Unidos de Padre Miguel, foi mais uma retribuição por tudo que a Unidos representa na minha vida, tanto profissional quanto morador de Padre Miguel e torcedor também pela escola. E existia uma expectativa muito grande com o meu último ano na Unidos de Padre Miguel, que foi o Sangue, né? Um carnaval que era lindo, um carnaval promissor, que acabou acontecendo o fatídico acidente com a porta-bandeira e a escola acabou não ascendendo para o especial, mas todos queriam que reeditasse o Sangue. Mas o Sangue, assim como o Kizomba, são enredos que ficaram para a história, que em outro momento eles
serão o que eles são, né? Eles são o que eles são, né? Então, para fazer um Carnaval 2021, eu vou fazer um Carnaval tão grandioso quanto Ossan, que é Iroko, que é um orixá também singular a Ossan, porém numa pegada 2021, porque 2017 já passou outros momentos, outros materiais, outra história, e agora a gente vai fazer Iroko, que no samba enredo de Ossan falava vai ter xirê. Nossa. E por isso eu acrescentei no título do enredo vai ter xirê, porque se remete ao Ossan e se remete a esse momento tão lindo que a Unidos Padre Miguel viveu, e a gente vai fazer um carnaval para ser campeão mais uma vez na Marquês de Sapucaí. Nossa. Eu vou ficar. A galera tá falando aqui, eu vou ficar, vou assistir. O Juarez falou que vai se acabar. E eu quero muito que a UPM desfile num dia diferente daí de São Paulo, que você desfila aí, que eu sei que você desfila Rosas, né? Você desfilar aqui na UPM, que eu já te fiz esse convite. Não foge. O Mauro Quintaz entrou aqui e falou que você é um grandioso carnavalesco, um grande profissional. O Mauro é um mestre para mim. O Mauro é sensacional. Aprendi muita coisa com o Mauro. Muito, muito. Eu trabalhei com o Mauro há algum tempo, há 2 ou 3 anos, ou até mais, não me recordo. Já estou ficando velho, já a memória está falhando. Mas o Mauro é um amigo, é um querido, é um profissional que eu admiro muito. As estratégias que ele usa para o carnaval dele são coisas que eu admiro muito e guardei para mim como conhecimento. Mandar um beijo para a Aisha, que está aqui online, Elizabeth Bento, a Gal, que é o Sérgio Caputo, um grande aderecista do Carnaval de São Paulo. A Maraísa Alves. Gente, é muita... Nossa, muita gente, né, amigo? Eu vou falar para a galera, deixar uma pergunta, e eu vou selecionar uma. Amigos, façam uma pergunta para o Edson, que aí no final eu vou fazer essa pergunta a ele. E eu queria que você falasse, deixasse uma palavra, uma mensagem de esperança, de fé, para que nós podemos passar por tudo isso muito rápido e voltar às nossas vidas normais, para a gente acreditar num bem maior que possa vir e acabar com isso, e que a gente tenha carnaval. O que você acha? Você acha que não vai ter carnaval? Ou você acredita que vai ter? Você está trabalhando para isso, né? Então, eu acho que nesse momento a humanidade ela está passando não só por um momento difícil, ela está passando por um momento de reflexão, né? Então a gente não pode ser egoísta de achar que o nosso problema é o maior problema do mundo, porque o maior problema de cada um ser humano é perder a sua própria vida, a sua própria dignidade, a sua própria essência, né? Então, o que eu lamento hoje é ver que vidas se perderam e que a gente não vai tê-las mais uma vez conosco no próximo carnaval, né? Mas a gente precisa entender que para isso existe o arco-íris, para nos lembrar que lá no final desse arco-íris tem a felicidade, né? Tem a bonança. E depois dessa chuva, depois dessa tempestade, tudo vai florescer. O que a gente precisa é usar disso como conhecimento e sabedoria para que a gente possa entender o porquê da natureza estar nos mandando essa mensagem. Porque eu entendo como uma mensagem que a gente precisa entender, né? Nós somos o único racional que a natureza não precisa de nós. Exatamente. Nós precisamos da natureza. Sim. E a gente precisa entender isso. Já é provado cientificamente que se a gente tiver 10 anos ou menos fora da humanidade, que toda a natureza se resgata, toda a natureza volta a ser o que ela sempre foi, plena, né? Então, quem faz mal à natureza somos nós, não é a natureza que nos faz mal. Então a gente precisa entender qual o nosso lugar dentro desse universo e entender que a gente precisa ser mais consciente. Tipo assim, eu acho que nesse momento de pandemia é um momento de reflexões, porque a gente vai dar valor em coisas pequenas que a gente não dava, no meu caso, né?
Eu hoje estou dando mais valores nos meus amigos, no meu companheiro, na minha família. Estou tendo momentos para poder pensar mais na minha vida social, pensar no coletivo, porque a gente só quer trabalhar, ganhar dinheiro e a gente acaba não pensando no próximo, né? Então, o que você disse é o momento realmente para a gente pensar pelo lado positivo dessa pandemia, porque está trazendo para a gente enxergar algo mais além, não é só a doença. É verdade. Eu acho que é preciso que a gente possa sair disso melhor do que nós entramos, entendeu? Senão não vale a pena viver. E viver hoje não é mais para os fracos. Viver hoje, e assim, eu acho que eu posso falar um pouco sobre isso porque eu me sinto um vencedor nessa vida, né? Agora, viver é sempre estar lutando para ser um pouquinho melhor. Só um minutinho, Então, quero mandar um beijo pro Ednelson também, tá? Para todos os destaques da Vila Isabel, tá? Para pessoas que não moram no Brasil, que estão na Suíça, que estão fora do Brasil, que compartilham comigo, me seguem há muitos anos desfilando comigo. Solenira. São pessoas que eu não tenho muito contato, que eu sei que está fora, mas que eu estou aqui rezando para que todos vocês sejam bem aí, tá? Edson, eu quero agradecer. E antes disso, eu vou fazer duas perguntas. Uma pessoa perguntou qual é o seu maior desafio no desenvolvimento do enredo. Meu maior desafio no desenvolvimento do enredo, eu acho que não existe mais esse desafio, porque, para mim, é muito orgânico fazer carnaval. O meu maior desafio é fazer com que as pessoas se surpreendam, que as pessoas gostem do que eu estou fazendo, porque isso é muito importante para mim. Porque se não for assim, não existe pagamento que supere, que me faça feliz. A minha felicidade é saber que as pessoas falam: nossa, Edson, nossa, eu pensei que você não... eu não imaginava que ia ficar tão lindo, sabe? As pessoas falam: nossa, Edson, esse carro é imenso. Nossa, Edson, o acabamento tá lindo. Isso, para mim, é gratificante. E outra pergunta, se pós-pandemia terá um enredo falando da cura, de tudo isso, ou não? Você vai continuar seguindo os seus princípios sempre de enredo? Então, eu sempre fiz enredos que falassem sobre isso. Iroko, ele tem uma parte que fala sobre a salvação da humanidade a partir da reflexão do ser humano, né? Mas já existe também um enredo da Viradouro agora que está falando sobre isso, né? Que é o Carnaval dos Carnavais, que foi depois da gripe espanhola. E assim, eu acho que a gente não precisa falar disso só nesse momento, a gente tem que falar disso sempre. Sempre. Em vários outros espetáculos, outros momentos, porque isso precisa ser divulgado como o princípio da nossa vida, como salvação. Ó, tem uma pessoa aqui que está perguntando, insistindo, quando vamos receber o croquis? Já desenhou? Você tá... Não, agora eu vou perguntar. Você tá desenhando, Edson? Então, eu já fiz todos os projetos. A única coisa que está faltando é comissão de frente e destaques de todas as escolas que eu estou trabalhando, tanto da Mocidade Alegre, quanto da UPM, quanto da Vila Isabel. Por que falta o destaque? As pessoas falam assim: mas o destaque demora muito a sair. Não é que demora, é por quê? Vê se você acompanha o meu raciocínio, você vai entender. Tá. Quando a gente faz um desenho de uma alegoria, a gente precisa da planta baixa. Isso quem faz é a parte técnica, a parte teórica. Então não adianta eu te dar um figurino, porque se eu te der o figurino, você vai perguntar aonde eu venho. E você não vai saber responder. Eu não vou saber te responder, porque mesmo que eu te responda, existe uma certa alteração no projeto, e aí depois você vai ficar puto da vida comigo. Mas você me botou aqui, tem uma escultura na minha frente, me escondendo, aí a pessoa não entende.
Aí a pessoa vai falar assim, porra, aquele carnavalesco me colocou lá em uma escultura imensa na minha frente. Mas ele não teve paciência de esperar o projeto ficar pronto para ele entender aonde que ele viria. Porque só assim a gente consegue locar as pessoas no lugar de destaque de melhor visibilidade. Tem muita gente aqui falando aqui, ó. Tem uma grande destaque que a Thaís Moreira falou que é meu sonho é desfilar no Rio. E eu vou te apresentar para o Edson e fazer essa ligação para você realizar seu sonho. Vai sim, vai sim. Edson, eu quero agradecer você por mais essa oportunidade de conhecer um pouco a sua história, que é linda. É uma história de... Não vou falar que é de superação. Você é um vitorioso, você é um querido. É só elogios, pessoas falando super bem do seu trabalho, falando super bem de você como pessoa. Espero que 2021 seja um ano repleto de felicidade, que você consiga o tão sonhado título, que você já está aí batendo na porta há alguns anos e vai sair, se Deus quiser. E eu agradeço imensamente a sua presença aqui nessa live. Então, eu que agradeço a você e agradeço todos aqueles que curtiram a live e participaram um pouquinho da nossa intimidade. E eu queria fazer um pedido muito especial para aqueles que amam o carnaval, que respeitem a quarentena e que respeitem as escolas, que muitas das vezes eles não são torcedores. Por quê? A gente hoje precisa de um movimento de união à nossa arte. Então, não adianta só você torcer para uma escola, você tem que torcer para o carnaval. Então, não adianta criticar, pegar pesado com a arte que você gosta ou que você não gosta, porque mesmo você não gostando, tem sempre um que goste. E se fosse para fazer um pedido hoje a Papai do Céu, era que ele preservasse em mim a consciência de ser o que eu sou e que as pessoas continuem sendo respeitadas por mim, assim como eu sempre fui respeitado pelo carnaval, que é aquilo que me fez ser aquilo que eu sou hoje em dia. É um ser humano que está em busca de ser sempre um pouco melhor. Muito obrigado. Você é um querido e com certeza você traz essa alegria nas suas palavras, no seu gesto, e isso deixa a gente muito mais confortável em querer trabalhar com você. Tantas e tantas pessoas falam a mesma coisa, que gostam de trabalhar com você, que você deixa um pouco à vontade. Então é muito gostoso ouvir isso. Então, quando vier no Rio, não deixe de vir me visitar. Pode deixar. Eu vou pegar no pé do Garrido para fazer logo esses seus ajustes nas suas decorações. Ele está aqui ainda. Garrido, manda um beijo aí. Obrigado, Edson. Boa noite para você. Fique com Deus. E assim, em breve vamos estar juntos, podendo nos abraçar e podendo festejar o carnaval. Beijo, pessoal da Morada em São Paulo, que eu amo, que me recebe tão bem quando eu estou aí. Beijo, pessoal de Vila Isabel. Beijo para todo mundo que gosta do meu trabalho, da UPM também, tá? Um beijão. Fiquem com Deus. Beijo, amigo. Fica com Deus, tá? Tchau, tchau. Tchau. Gente, muito obrigado. Foi uma live maravilhosa, tirando esses empecilhos que acontecem em parte técnica, mas eu quero agradecer muito a presença de cada um de vocês que se dedicaram, estiveram aqui presente, fizeram a live crescer. Agora eu conto com vocês, compartilhe, leve essa live. Está muito próximo da realidade, né? Muito dos guerreiros, olha eles entrando e saindo da alegoria. Aí já é o carro em busca da eternidade. Esse exército de terracota foi encontrado no século XX nas proximidades da cidade de Xi'an. Era um mausoléu impressionante subterrâneo. O Alex de São Paulo, deslumbrantemente vestido. Parabéns, Alex. Olha aí o exército, Fátima, todos em fila.